Bom dia, minhas sabidonas maravilhosas. Vamos entrando. Estava separando aqui uma frasinha para começarmos aí a nossa semana. Bom dia, maravilhosas. Bom dia, Daily. Sejam todas muito bem-vindas ao nosso Café das Sabidonas, que acontece toda segunda-feira às 7h30. Agora eu preciso fazer algumas apresentações diferentes aí, porque o café está passando pelo YouTube, também está passando pelo Spotify. Então, se vocês perderam algum episódio, é interessante vocês depois assistirem pela plataforma que ficar melhor aí para vocês, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindas. Para quem está chegando por aqui agora, nunca ouviu aí um dos nossos cafés, eu me chamo Graziela Dias, sou esteta cosmetóloga, especialista em cosmetologia clínica e estética e também especialista em estética integrativa. E por isso eu trago esses temas aí para vocês, para que vocês possam entender a complexidade que é muitas vezes os nossos tratamentos estéticos e também a nossa responsabilidade para com as nossas pacientes. Bom dia, Brenda. Deixa eu ver quem mais aqui. Vivian, bom dia. Doutora Stephanie, bom dia. Daisy, bom dia. Bom dia, meus amores. Deixa eu salvar aqui o tema da nossa live hoje, que o Silvinho já mandou aqui, ó. Bebidas alcoólicas e procedimentos estéticos. O que você precisa saber em relação a isso? Dentro do curso Fórmula Home Care, gente, nós temos já essa aula, né, sobre a bebida alcoólica, recomendações pré e pós procedimentos estéticos, porque isso é muito importante. E esse é um dado que muitas vezes passa desapercebido, né, tanto por profissionais quanto por pacientes. E é muito comum nós estarmos ali daqui a pouco fazendo um microagulhamento, fazendo um laser, numa segunda-feira, numa terça-feira, ou até mesmo num sábado, né? O que é mais clássico aí é o sábado. E aí o que acontece? Ou essa paciente, ela já vem com esse organismo intoxicado, ou ela vai intoxicar logo depois. E isso pode interferir diretamente no nosso resultado, no resultado desse procedimento estético. Por quê? Os efeitos do álcool aí no nosso organismo, eu até depois separei alguns artigos para vocês aqui, mas se vocês digitarem lá no PubMed, né, efeitos do álcool no organismo, vai aparecer centenas de artigos científicos para vocês em relação a isso. E o que acontece? O efeito do álcool aí, ele pode ficar presente no nosso organismo por até 5 dias. E isso deixa o nosso organismo até 5 vezes mais lento do que o habitual. Então é bastante coisa, né? Claro que depende da quantidade, depende de muitos fatores aí, os quais a gente vai passar um pouquinho por esse café de hoje. Vou tentar explicar um pouquinho para vocês sobre tudo essa trajetória do álcool aí no nosso organismo, claro que de uma forma um pouco mais simplificada, né? As alunas do curso Fórmula Home Care já têm acesso a esse conteúdo super completo aí também. Mas o que acontece quando a gente tem esse efeito do álcool aí no nosso organismo, deixando esse metabolismo mais lento, deixando os efeitos dele aí de forma intoxicada no nosso organismo? Nós temos aí o nosso sistema neural prejudicado, o nosso sistema imunológico prejudicado também. E aí uma vez que nós temos o nosso sistema neural e o nosso sistema imunológico prejudicados, nós temos também todo o nosso sistema de reparação e cicatrização e regeneração também danificados, e isso é um ponto importante, tá? Temos aí o excesso da produção de glicocorticoides, que em excesso, a gente já teve um café aqui, eu já expliquei para vocês o efeito dos glicocorticoides em excesso no nosso organismo. Aceleram aí a produção de radicais livres, degradação de proteínas, principalmente do nosso colágeno. Então, olha que loucura, né? A sua paciente, você imagina, marcou uma agenda inteira de laser sábado lá na sua clínica. Vamos trazer para nossa realidade isso, né? Você agendou um dia inteiro de laser lá na sua clínica, atendeu todas as suas pacientes lá belíssimas num sábado, né? E aí a sua paciente sai lá da sua clínica e vai tomar um vinhozinho, vai tomar uma espumante com as amigas, e aí se passa nessa espumante, se passa nesse vinhozinho.
E aí depois ali de uns 10, 15 dias que ela volta lá para sua clínica para ver o retorno, né? Se você não faz o retorno, deveria. Aí ela vai dizer o seguinte para você: olha, não tem muita diferença. Tô achando até que tá pior. Aí passa 30 dias que a gente já tem o processo cicatricial completo ali. E aí você não teve o resultado que você estava esperando. É porque a paciente acabou inflamando esse organismo logo após o procedimento ou até mesmo antes do procedimento, tá? Buenas, vamos aqui então entender um pouquinho, gente, do que é o álcool aí no nosso organismo, tá? O que ele faz aí no nosso organismo. Se vocês forem tendo dúvidas, como eu estou lendo o artigo aqui na tela para vocês, se vocês tiverem dúvidas, vocês coloquem aqui nesse pontinho de interrogação, que daí assim que eu voltar a olhar para cá, eu olho ali. Se vocês colocam aqui nos comentários, eu posso perder vocês de vista, tá? Justamente por estar olhando a minha tela aqui, o artigo científico. Suzana, bom dia. Bom dia, Thaís, maravilhosas. Bom dia. A Gia Fraga, bom dia. Vamos lá, então. O que causa esse mocinho aí? Primeiro eu queria entender de vocês se vocês já fazem essa orientação com a paciente de vocês, né? Vocês já colocam essa orientação de pré e pós-procedimento em relação ao uso de bebida alcoólica? Quem é aluna do curso Fórmula Home Care não vale responder, tá? Mas quem não é aluna aí, vocês costumam perguntar ou orientar a paciente referente ao uso de bebida alcoólica ou não? Vou deixar vocês colocarem aqui nos comentários. Se vocês orientam em relação à bebida alcoólica aí, tá? Vamos entender o que é o álcool, então, né? O que ele faz aí no nosso organismo. O álcool, ele é uma pequena molécula aí solúvel em água e lipídios. Por isso que ele é tão bem-vindo ao nosso organismo, né? Ele é principalmente desintoxicado e eliminado através de uma série de reações oxidativas dentro do nosso organismo, inclusive no curso Fórmula Home Care eu mostro para as meninas todo o mecanismo completo com o mapa mental para facilitar o entendimento delas em relação a isso, tá? E aí depois, gente, dessa série de reações oxidativas que acontece do álcool no nosso organismo aí, a primeira delas é catalisada por uma enzima que é a álcool desidrogenase. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa enzima um pouquinho mais para frente, tá? Logo após o consumo do álcool, a gente também vai falar sobre a quantidade, sobre o que vocês podem fazer em benefício das pacientes de vocês, tá? Vamos juntas aqui. O álcool ali, gente, o etanol, né? Ele é absorvido sem alteração pelo nosso estômago, em torno de 30%, sem alteração nenhuma, tá? E cerca de 65% pelo intestino delgado, tá? Então, logo que ele passa ali pelo piloro, né? Ele já é absorvido pelo intestino delgado em 65%. A forma com que ele vai ser metabolizado, absorvido, excretado, vai depender, né, no estômago, vai depender do tipo de bebida, da concentração de etanol, né, e também de como que o indivíduo estava para receber aquela bebida, ou seja, se estava em jejum, se havia se alimentado ou não, tá? Então, aqui tem alguns pontos aí que dependem. No intestino delgado, gente, ele tem uma absorção extremamente rápida. Até coloquei para vocês aqui, ó, em torno de 15 a 20 minutos, essa absorção ela já é completa pelo intestino delgado. Em pessoas em jejum, esse tempo diminui. Então, pensem em vocês, né? Por isso que a gente, muitas vezes, acaba não se alimentando muito bem, aí vai lá, toma uma tacinha e em menos de 10 minutos ali já tá falando besteira. Justamente por isso é muito rápido e o etanol ele é muito bem-vindo ao nosso organismo justamente por ser uma bebida solúvel em água e lipídios, né? Então por isso que é muito rápido a ação dele dentro do nosso organismo aí, tá? Então só para vocês entenderem por onde que ele passa, qual é o caminho dele. Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo. A colega falou aqui, ó, nunca imaginei isso, né? Nunca tinha pensado sobre bebidas alcoólicas e procedimentos estéticos. Passa despercebido, né? Mas os efeitos do álcool no organismo aí não. Inclusive, depois que eu fiz essa aula para dentro do curso Fórmula Home Care, eu passei a beber menos, muito menos. Porque são diversas reações, gente, são muitas reações e vocês não têm noção do quanto isso acaba prejudicando o todo, sabe?
Eu passei a beber bem menos depois disso. Buenas, vamos aqui um pouquinho para uma parte um pouquinho mais de fisiologia para vocês entenderem ali os mecanismos deles, tá? Fica um pouco difícil explicar aqui para vocês sem ter como desenhar ou sem ter como mostrar o mapa mental, né? Enfim, mostrar aqui o artigo científico para vocês. Mas vamos percorrendo esse caminho juntas aí para ficar um pouquinho mais fácil, tá? Então, gente, 10% desse volume ingerido aí, ele é eliminado sem alteração. Ou seja, esse álcool ele entra e ele vai ser eliminado sem alteração pelo suor, pela urina, né? Em torno de 10%. Ou seja, é muito pouquinho dele que o organismo consegue eliminar sem alterar, sem metabolizar. Então você foi lá, tomou umas 5 tacinhas de espumante, 10% dessa bebida, o seu organismo vai dar conta de eliminar sem chegar à metabolização. Porém, 90% dessa bebida alcoólica, ela é metabolizada a nível do fígado, tá bem? Quase que na sua totalidade aí pelo hepatóxico, tá? Hepatócito. e é nesse processo de metabolização, nesses 90% aí que são metabolizados pelo fígado, um produto tóxico é gerado através dessa metabolização, que é o acetaldeído, tá? E esse produto, ele é tóxico ao nosso organismo, como eu falei para vocês. Então, todo esse processo de metabolização, essas diversas reações químicas e bioquímicas que acontecem ali após você ingerir o álcool, ele vai gerar esse produto acetaldeído, que é um produto tóxico para o nosso organismo, tá? E aí sim, depois, obviamente, o nosso organismo ele fica tentando lidar com esse produto tóxico. Nem sempre ele consegue. Deixa eu só pedir pro Silvinho ligar o ar aqui para mim. Esqueci de ligar, agora me deu calor. Tá. Oi, gente. Pedi pro Silvinho ligar aqui pra mim. Mas, o que acontece? Quando nós temos uma bebida, nós temos uma paciente que bebe em excesso, e aqui cabe vocês refazerem as perguntas para elas, né? Normalmente, quando a gente passa por essas perguntas, uso de bebida alcoólica, eventualmente. Mas qual é esse eventualmente? Quantas vezes na semana tem bebida alcoólica na sua rotina? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui do sul. Nós estamos no sul, no Rio Grande do Sul, onde nós temos temperaturas muito bem definidas. Então, no calor é muito calor e no frio é muito frio. E no frio, gente, aqui as pacientes bebem muito vinho, não é pouco não. Então assim, é sábado, é domingo, às vezes é terça, quarta-feira, terça, quarta e quinta, e aí por aí vai, engata toda semana. E aí imagina você toda semana recebendo uma carga tóxica dessa no seu organismo. Então, o eventual, quando que é eventualmente? Quando que acontece esse eventualmente e qual a quantidade que acontece? Porque aqui no sul é muito comum as pacientes, eu tomo uma tacinha. Sim, mas é uma tacinha cheia, é uma tacinha de um dedinho, é uma tacinha de 2, 3 dedinhos. Então, isso vai identificar pra gente o nível de toxicidade que tem o álcool para essa paciente em específico, entendem? Então, tudo depende. E o eventual quando e quanto que você ingere. Isso é importante saber, tá? Vocês vão entender agora por quê. O que acontece? Quando nós temos aí um paciente, né, que já tem uso crônico aí, ou excessivo do álcool, né? Então, esses dias aqui alguém me perguntou numa live, olha, Grazi, foi até isso que me deu a sugestão de trazer esse assunto para vocês no Café das Sabidonas. Alguém me perguntou numa live, ela disse assim, olha, tá tudo certo com a minha paciente, mas ela bebe todos os dias. Tem algum problema? Eu falei assim, gente, não deve estar tudo certo com essa paciente, né? Porque se ela bebe todos os dias, o nível de inflamação, o nível de intoxicação, todos os sistemas aí, sistema neural, sistema imune, sistema de cicatrização, regeneração, etc., estão, de certa forma, prejudicados. Então, não está ok, tá? E aí, o que acontece? Quando nós temos essa paciente que consome em excesso o álcool, primeiro que a gente já tem um grande problema aí, provavelmente vocês não vão conseguir tratar essa paciente sozinha, né? Ela provavelmente precisa de ajuda, né, gente? Porque não é normal beber todos os dias. Esse é o primeiro ponto que eu preciso deixar claro pra vocês aqui, certo? Não cabe a nós, obviamente, ter esse tipo de conversa com as nossas pacientes, mas você precisa saber que isso não é normal.
e encaminhar, obviamente, essa paciente para um profissional responsável que possa conduzir da melhor forma possível, certo? Então, quando nós temos aí esse paciente que bebe excessivamente, gente, o álcool desidrogenase, que é o ADH, ela é suprimida. E aí outras vias também são chamadas aí para fazer todo esse processo bioquímico dentro do nosso organismo. Tanto o nosso sistema mitocondrial quanto as nossas catalases. E aí o que acontece aqui? Independente da via em que é solicitada, né, seja lá a primeira via de absorção ou essas duas vias aí de recurso, todas elas vão gerar esse produto tóxico que é o acetaldeído, tá? E aí, quer na mitocôndria, quer no citoplasma, vai acabar gerando esse produto tóxico. E aí, o que pode causar no nosso organismo, né, esse excesso de álcool aí? Desnaturação de proteínas, peroxidação lipídica. Então, vocês podem perceber, não sei se vocês têm muitos pacientes homens, né, pacientes aí do sexo masculino. O que acontece? Eles, normalmente, né, homens bebem mais que mulheres. Normalmente têm uma pele, claro, por diversos fatores, não só pela bebida alcoólica, ok? Mas trazendo uma correlação para vocês entenderem aí. Os homens normalmente eles vão ter aquela pele mais espessa, principalmente ósseos bem congestionados aqui no nariz, né? Presença de comedões, uma pele mais grosseira, aquela pele um pouco mais amarelada. Claro, porque por diversos outros cuidados e fatores também, mas tendo o álcool como um fator agravante aqui nesse quadro também, tá? O que nós temos aqui também, ó? Redução do nível de glutationa, a gente vai falar sobre a glutationa aqui também, tá? Aumenta o efeito tóxico de radicais livres, aquilo que eu falei pra vocês lá no início da nossa aula. Então, a gente tem o excesso de produção aí e liberação de glicocorticoides, acelera o processo de radicais livres, degradação de proteínas, tá? E aumento do processo inflamatório, prejudicando todo o resto. Uma vez, isso vocês podem ter como regra, uma vez que nós temos o excesso de glicocorticoides sendo liberados no nosso organismo, nós vamos consequentemente ter o excesso de radicais livres também e todos os nossos sistemas de proteção estarão prejudicados. Sistema neural, sistema imune, sistema de cicatrização, reparação e regeneração, tá? Isso é bem uma regrinha mesmo aí para vocês. Interfere na cadeia e no transporte de elétrons, então causando alterações estruturais na nossa mitocôndria, né? Então ele já tem aí realmente um dano celular mais agravado e inibe os mecanismos de reparação do nosso organismo, tá? E aí o ponto importante que eu trouxe para vocês aqui, inclusive que eu trago todo o mecanismo para as alunas dentro do curso, é para vocês entenderem, porque muitas pacientes me perguntam, quanto eu posso beber? Uma tacinha é muito, uma tacinha é pouco, né? Posso beber 2 tacinhas? Quanto exatamente? E aí eu trouxe para vocês aqui o quanto o nosso fígado é apto a metabolizar, tá? Inclusive, anotem aí, porque isso é super interessante. Inclusive, é legal vocês terem isso para vocês explicarem para as pacientes de vocês na hora da consulta. Obviamente que a gente não vai sair explicando isso para todas as pacientes, mas para aquelas que sim acabam consumindo um pouco mais de bebida alcoólica aí durante a semana, tá? Então aqui, o fígado, gente, ele é apto a metabolizar 8 gramas de álcool por hora. Então, o nosso fígado ele é capaz de metabolizar 8 gramas de álcool por hora, certo? Agora, vamos considerar aí um indivíduo que consome 4 latas de cerveja de 350 ml, o que não é difícil, né? No final de semana, principalmente eu detesto cerveja, não gosto, nunca gostei. Mas tem gente que adora uma cervejinha aí gelada, né? Então, vamos considerar aqui um indivíduo que consome 4 latas de cerveja de 350 ml, 14 gramas de álcool por hora, certo? Ao final aí, nessa hora, ele terá 56 gramas de álcool diluídos no sangue. Quantas gramas o nosso fígado consegue metabolizar por hora? 8 gramas. Então, o nosso fígado metaboliza 8 gramas e o restante, o que sobra, essas 48 gramas de álcool, eles vão ficar circulando aí pelos nossos órgãos e pelos nossos sistemas nesse intervalo de 1 hora.
Por isso, gente, por isso que é muito rápido, né? Se a pessoa começa a beber ali de uma forma desenfreada, é muito rápido a gente começar com os efeitos do álcool, que é euforia, até coloquei pra vocês aqui, euforia, desinibição, sedação, descoordenação motora, né? Muitas vezes aí caímos no choro, caímos de fato porque a gente perde essa descoordenação motora, ficamos eufóricos, alegres, e aí a gente tem todos esses sintomas, né? Todas essas emoções misturadas. Então a gente chora, a gente ri, a gente fica estabanado, porque é tudo ao mesmo tempo, porque todo esse restante do álcool está circulando no nosso organismo e os nossos órgãos e os nossos sistemas tentando ajudar o pobre do fígado a metabolizar essa galera. Então fica todo mundo tentando pegar um pouquinho desse álcool circulante no organismo para ajudar o fígado. E por isso que a gente tem todas esses efeitos nocivos aí no nosso organismo, tá? Então é muito pouquinho, né? É até bastante que o nosso fígado consegue metabolizar por hora. Porém, muitas vezes, gente, assim, eu não sei como é que é a ingesta de álcool aí de vocês, né? Mas é muito fácil passar dessa dosagem. Se você e uma amiga estão dividindo aí uma garrafa de espumante, por exemplo, deu. Você já passou mais do que passou aí do que o seu fígado consegue metabolizar por hora, tá? Buenas. Então, o que acontece aqui, gente? Os efeitos, né, visíveis após o consumo do álcool aí de bebidas alcoólicas, o que eles causam de fato nesses órgãos, né? Desidratação, então é o primeiro ponto aqui que a gente sente, né? Sede, dor de cabeça, dor no corpo, lesão da nossa mucosa gástrica, então aqui a gente já tem um efeito bem nocivo no nosso sistema gastrointestinal. Então a gente tem desde o nosso estômago até o nosso intestino ali, todo ele afetado. Por isso que muitas vezes no outro dia as pessoas sentem, principalmente se elas vomitaram, né? Mais ainda aí, mas principalmente que nos outros dias elas sentem ali ou refluxo, sentem dor de estômago, porque coitadinho, aquele estômago tá tentando dar conta de muita coisa que aconteceu no dia anterior aí, tá? Desbiose intestinal, então é muito comum as pessoas também terem diarreia. É mais um efeito do organismo tentando colocar para fora tudo aquilo que foi, de certa forma, metabolizado no nosso organismo, tá? A gente tem uma baixa resposta inflamatória e baixa imunidade, então é muito comum as pessoas no pós-ingestão de álcool aí, apresentarem acne, herpes muitas vezes, aumentar aqui rosácea, psoríase e ter o agravamento de doenças imunes. Por quê? Lembra que eu falei para vocês da regrinha? Uma vez que nós temos os nossos sistemas, principalmente o nosso sistema imune prejudicado, todas as nossas reações dermatológicas aí estarão afloradas porque o nosso sistema de cicatrização não está apto para realizar aquilo, entende? Então vocês podem perceber até em vocês mesmas, né? Se a gente se passa um pouquinho aí na bebida alcoólica, no outro dia ou a gente vai apresentar uma acne, a gente vai sentir um pouco de dor de estômago, um pouco de dor de barriga, porque é o organismo tentando dar conta de todo aquele álcool no nosso organismo, tá? E aí por isso que eu digo pra vocês, e aí qual é a dosagem ideal aí, né? Gente, uma tacinha assim, eu costumo dizer, é uma tacinha elegante, não é uma tacinha pra apagar a memória, nem nada disso, é uma tacinha elegante. Se for, aí depende, né? Eu não posso falar o tamanho de taça aqui pra vocês, mas tudo também depende do tipo de bebida, né, da quantidade, da concentração de álcool que tem naquela bebida, para vocês mais ou menos calcularem a dosagem que vocês podem recomendar. Não é nem recomendar, né, sair recomendando para os pacientes bebida alcoólica, não é isso. Mas se perguntarem, vocês saberem exatamente o que vocês podem recomendar, tá? Grazi, e se a pessoa não só beber, mas comer, por exemplo, outras coisas ruins? Diminui? Não, tá? A Daisy perguntou aqui, ó. Grazi, se a pessoa não só beber, mas comer alguma coisa junto, né? Outras coisas ruins, por exemplo, diminui esses 8 gramas? Não, igual ele vai ser metabolizado 8 gramas por hora no fígado. É o máximo que o fígado consegue metabolizar. O que diminui quando a pessoa come alguma coisa são os efeitos nocivos a curto prazo no nosso organismo. Então, por exemplo, a pessoa ela está bebendo em jejum. Aí, de menos de 10 minutos, ela já vai sentir tudo isso que eu falei pra vocês ali.
desinibição, euforia, descoordenação motora, porque o organismo absorveu aquilo tudo muito rápido. Agora, se ela se alimentou previamente para receber aquela bebida alcoólica e principalmente um alimento de qualidade, né? Então, rico em proteínas, carboidratos que não sejam fast foods e tudo mais, ele vai ter menos efeito nocivo. Mas isso indifere na metabolização do álcool, certo? Ficou claro para vocês essa parte? Buenas. Então, sabendo que esse álcool ele fica presente no nosso organismo aí por até 5 dias, dependendo da quantidade que essa paciente ingeriu de bebida alcoólica e deixa o nosso metabolismo até 5 vezes mais lento, é um ponto de alerta. Porque o que acontece, gente? Muitas pacientes, elas acabam negligenciando procedimentos estéticos. Elas acham que procedimento estético é como ir na padaria comprar um pãozinho, né? Uma coisa comum, fui ali, fiz um microagulhamento e segue a vida. Não é assim que funciona, principalmente peelings. Peelings são muito negligenciados, né? Mas a gente precisa lembrar que para que a gente tenha uma boa resposta de cicatrização, um bom recrutamento ali das nossas fibras de colágeno, a gente precisa daquele sistema imune impecável, a gente precisa de todo aquele organismo dando o máximo para aquele processo cicatricial do nosso procedimento estético. E é aqui que muitas pacientes negligenciam. E por isso que não conseguem, não só por isso, né? Existe um compilado de fatores aí. Nós já passamos em alguns cafés aqui, né? Nós estamos construindo a longo prazo aí uma linha de raciocínio, mas obviamente tudo interfere, a alimentação da paciente, estilo de vida e tudo mais. Mas sem dúvidas, a ingesta de álcool é um fator agravante aí, certo? No resultado dos procedimentos estéticos. Então aqui cabe a nós realizarmos aí as orientações prévias e as orientações pós-procedimentos estéticos, tá? Principalmente aqueles procedimentos que você realizou ali de microagulhamento, de laser, de peelings já inflamatórios, ou seja, peelings que são descamativos ali, você precisa fazer essas orientações, tá? A paciente, ela precisa levar a sério aquilo que você está fazendo, não é uma brincadeira. Né? Por que elas levam a sério muitas vezes, por exemplo, cirurgia plástica? Ah, porque é uma cirurgia, né? Aconteceu ali, ela tomou uma anestesia, tá tomando medicamentos e tudo mais. Mas ela fez um procedimento estético. Percebam que lasers aqui, a gente tem lasers muito ablativos aí para nossa pele, inclusive que fazem coagulação. É tão sério quanto uma cirurgia, vocês entendem? Inclusive tem tipos de laser que a paciente ela não pode nem dormir completamente deitada, ela tem que dormir um pouquinho mais sentada para não agravar aquele edema, para não causar outros tipos de disfunções. Então, poxa, é um procedimento mais sério, requer certos tipos de cuidados. Aí a paciente vai lá, investe, sei lá, 1.000, 2.000 aí numa sessão de algum tipo de procedimento e não se cuida no pós, vai lá e toma uma garrafa inteira de espumante para comemorar que fez o procedimento estético. Vai tudo por água abaixo, tá? Então aqui requer de vocês, de nós profissionais, a orientação dessas pacientes, porque isso que eu tô falando para vocês aqui não é comum. E eu garanto para vocês, gente, nossa, eu garanto para vocês. Não é comum isso porque os profissionais não querem perder o dinheiro que aquela paciente vai proporcionar naquele momento. Então, por exemplo, você marcou a sua agenda de laser ablativo lá para rejuvenescimento. Aí você não passou as orientações prévias para sua paciente. Então, obviamente que no dia anterior ou até mesmo no mesmo dia ela possa ter bebido alguma coisa ali. E aí na hora lá você pergunta sobre a bebida alcoólica, e ela vai dizer, eu bebi, ou eu posso beber logo depois. E aí você, para não perder aquele dinheiro, para não perder aquele horário, acaba dizendo que não tem problema. Mas agora você sabe que tem problema. Então você não vai deixar a sua paciente chegar até o dia da consulta para dar uma recomendação dessas. Por isso que se dá uma recomendação prévia ao procedimento. Dentro do curso Fórmula Home Care e dentro do Lume também, nós temos lá recomendações pré e pós-procedimentos, do que pode e o que não pode ser feito, tá? Para que vocês enviem isso para as pacientes de vocês e explicando para elas, porque muitas vezes, gente, isso não é comum do nosso mercado, né? Esse é justamente o olhar da estética integrativa, então não é comum no nosso mercado.
E aí muitas pacientes recebem aquilo, ai, Graça, tá escrito aqui que eu não posso beber. Não posso beber mesmo? Eu não pode beber. Ou pode beber no máximo uma tacinha. Ah, mas por que eu não posso beber? E aí, vocês, obviamente, explica aquilo para paciente, do porquê não, dos porquês. E é o que eu sempre digo para vocês. Não é só perguntar alguma coisa, é entender o porquê que você está perguntando aquilo e saber o que fazer logo depois, tá? Pegaram aqui, gente? Buenas, então vamos aqui, ó. Então o que eu coloquei pra vocês aqui, ó. Se a paciente exagerou aí na bebida alcoólica, seja antes ou depois de algum procedimento estético, você pode estar comprometendo total ou parcialmente os seus resultados, tá? Então isso é uma segurança pra você. E obviamente que a paciente passa a olhar com muito mais profissionalismo o seu trabalho a partir do momento que você tem uma abordagem diferenciada do restante. E isso é a estética integrativa. Por que hoje esse assunto está tão em voga, está tão em alta, gente? Porque é um olhar que não é comum no mercado. Os profissionais não estão nem aí se a paciente bebeu, deixou de beber, o que ela fez, deixou de fazer. Eles querem o dinheirinho deles lá na conta, vão aplicar o procedimento da paciente. Se a paciente vai produzir colágeno, se a paciente vai segurar aquele botox, se a paciente vai fazer uma... Eles não estão nem aí, eles querem vender, não é assim? Me corrijam se eu estiver errada. Estou falando alguma besteira? Não estou. Os profissionais não têm essa conduta, não é comum no nosso mercado isso. Agora, quando você traz a responsabilidade do resultado, tanto para você quanto para a paciente, você passa a enxergar aquilo de uma forma diferente. Porque eu não sei vocês na clínica de vocês, mas dentro da minha clínica eu respeito e muito o dinheiro das minhas pacientes. Até porque tem muitas pacientes que se programam meses para fazer uma toxina, para fazer uma estimulação de colágeno, para fazer um microagulhamento, e aí você desrespeita o dinheiro dela dessa forma, porque isso faz parte do seu resultado, né? Então, se você agora sabe que isso pode comprometer, muitas vezes pode ser um fator agravante no seu resultado, você passa a olhar de uma forma diferente, tá? Buenas. E aí aqui, ó, além, obviamente, aí, né, de prejudicar os seus resultados, vai causar uma desbiose intestinal, lesão gástrica, todos os seus sistemas de hidratação, reparação e regeneração estarão parcialmente ou totalmente comprometidos, depende do que a paciente ingeriu. E eu me lembro muito bem, gente, teve uma vez, isso ainda, eu acho que eu tava na minha outra estética ainda. Faz muito tempo isso, que foi o que me levou a olhar para isso, né? Eu atendia muito aos sábados naquela época, hoje eu atendo 1 ou 2 sábados por mês, depende de como que eu consigo conciliar todas as minhas demandas aí. Mas naquela época eu atendia muito aos sábados. E sábado, gente, é muito comum, né? Principalmente as solteironas aí. As solteiras querem ir pra festa, querem, né, fazer função e tudo mais. E eu atendia muitas pacientes com idade similar à minha naquela época, então em torno aí de 26, 27 anos, que estão no auge aí das festas e tudo mais, né? E aí aquilo, às vezes eu fazendo uma limpeza de pele e ela me contando o que ia fazer logo depois, porque hoje eu vou sair, fazer função, então eu ficava pensando, gente, será que... O quanto isso pode estar prejudicando essa simples limpezinha de pele, né? De pele que eu estou fazendo aqui. A gente acabou de aplicar um peeling. Será que isso... Aí aquilo começou a entrar na minha cabeça. Foi desde aquela época que eu comecei a me aprofundar um pouco mais sobre o porquê perguntar o que eu estou perguntando e o que isso pode causar, né? E aí como que eu comecei a fazer as recomendações pré e pós procedimentos, inclusive para limpezas de pele. Porque se em limpezas de pele você precisa recrutar o seu sistema cicatricial e de regeneração daquela pele, o álcool também interfere, tá? Então é isso. Na minha cabeça, principalmente em atendimentos, tudo que a paciente fala, eu fico já que nem um radarzinho. Será que isso pode prejudicar? Será que não? O que eu vou fazer com essa informação? Buenas, eu sempre gosto de trazer para vocês o problema, né? Então eu apresento o problema aqui e obviamente eu trago parte da solução aí para vocês também, tá? Dentro do curso Fórmula Home Care nós temos essas sugestões bem mais completas, né? Eu trouxe um pouco mais simplificadas para vocês aqui. Quero saber se vocês ficaram com dúvidas em relação a esse assunto. E se agora vocês vão começar a cuidar dessa partezinha importante aí nas pacientes de vocês e nos procedimentos aí também. Buenas, o que vocês podem fazer aí como parte dessas recomendações, tanto de pré quanto de pós, é fazer
Inclusive eu já fiz posts no meu Instagram, nós já fizemos um e-bookzinho que às vezes eu mando para as pacientes, que é como diminuir os efeitos nocivos do álcool ao organismo. Então ali dentro tem dicas de chás, dicas de óleos essenciais, dicas de batidas, que eu vou dar algumas para vocês aqui, dicas de sucos, né? Que é para ajudar esse organismo a se recuperar da famosa ressaca, né? Dos efeitos nocivos aí que o álcool deixou dentro do nosso organismo. Então, o primeiro ponto aqui, né? Obviamente, ingerir muita água, não é à toa que a gente acorda com aquela ressaca, já toma ali uns 500, 600 ml de água no gut para ajudar o seu organismo. Sucos antioxidantes, que eu vou falar para vocês aqui algumas coisas que podem ser utilizadas. Fazer uma alimentação rica em proteínas aí, nutrientes essenciais e, obviamente, descansar, porque a gente precisa lembrar que o nosso organismo está tentando metabolizar toda aquela quantidade de álcool que ainda está no seu organismo, tá? E dependendo aí da quantidade, é muito comum as pacientes relatarem que estão até, imagina, bebi sábado, mas hoje é segunda, eu ainda me sinto cansada, parece que eu ainda tô de ressaca. Minha filha, o quanto não deve ter bebido para na segunda-feira ainda estar sob os efeitos do álcool aí, né? Mas é justamente isso. Principalmente porque a gente sabe que depois aí dos nossos 30 anos, mais ou menos, o nosso metabolismo fica muito mais lento do que, obviamente, abaixo dos 30 anos aí, tá? O que normalmente, gente, eu gosto de recomendar para as pacientes aqui do Sul que gostam de tomar um vinhozinho aí durante a semana, né? Agora nós vamos entrando em épocas mais frias aí, principalmente também quem mora quem mora em cidades mais quentes, eu acredito também que as pessoas acabam bebendo um pouco mais, né? Pra se refrescar, uma cervejinha gelada e tudo mais. O que normalmente eu gosto de fazer para as minhas pacientes aqui? Primeiro é a indicação de tudo que é natural, né? Então chás para aumentar o nível de antioxidante aí das pacientes, hidratar esse organismo. Tem muitos chás aí que são ricos em magnésio, zinco, vitamina C. Gosto, então, de indicar óleos essenciais aí para elas também, tá? E gosto muito de indicar o NAC também, tá? O NAC, gente, é o N-acetilcisteína. Para quem trabalha com nutricosméticos aí, pode inserir o NAC para essas pacientes. E ela não precisa tomar todos os dias o NAC. Ela vai tomar quando, obviamente, for lançar mão aí de muita bebida, né? De um estresse oxidativo muito intenso. Por quê? O NAC, gente, ele é precursor da nossa glutationa. A glutationa é o nosso antioxidante mais potente do organismo. Então, você pode estar direcionando aí para ela o uso de NAC após, né, o excesso de bebidas alcoólicas, certo? Ou até mesmo, gente, o NAC aqui ele serve também como um efeito hepatoprotetor aí, né? Então, depende do que exatamente a sua paciente precisa. Eu não gosto muito de ficar dando sugestões exatamente aqui para vocês, porque tudo depende, né, da paciente, do caso em que estamos avaliando. Mas para as colegas que já têm mais experiência em nutricosméticos aí, o N-acetilcisteína com certeza é um grande aliado aí para os efeitos da ressaca, tá bom? O que mais que eu coloquei pra vocês aqui, ó? O hortelã, né? Chá de hortelã, gente, é um grande amigo aí nesse pós-ressaca das nossas pacientes, tá? Ele é uma rica fonte aí de fibra e de proteína. Ele é rico em vitamina C, vitamina B, vitamina D também. Minerais como magnésio, ferro, sódio e potássio dos chás. Ele é um dos mais completos aí. O ideal é que seja o chá feito da própria folha da hortelã, né? Do próprio folhinha ali da hortelã. Deixar em infusão e que essa paciente vá tomando ao longo do dia aí, certo? Outros tipos de chás que eu gosto, chá de orégano também, tá? Ou o próprio óleo essencial, tanto serve, tá? Quando eu falo assim o nome do princípio ativo ali, né? Como hortelã, como orégano, por exemplo, pode ser tanto chá quanto o óleo essencial, tá? O própolis verde, inclusive, eu já falei pra vocês aqui algumas vezes sobre o própolis verde. Inclusive, eu acho que a gente pode trazer ele em algum café das sabidonas aí, porque com certeza as pessoas não dão tanta importância pro própolis verde. Ele tem tantos benefícios pro nosso organismo, que com certeza daria uma aula inteira pra vocês aqui, um café inteiro, só pra falarmos sobre o própolis, tá? Então, são princípios ativos naturais aí que vão ajudar esse organismo a se recompor, né? A diminuir esses efeitos nocivos do álcool no nosso organismo.
outras fontes de glutationa, que é o nosso antioxidante mais potente do organismo aí. Abacate, melancia, morango, tomate, laranja, melão, pêssego, cebola, cenoura e espinafre. Aí eu até coloquei, né, na aula eu coloquei um memezinho para as meninas lá. Use a sua criatividade ou o que sobrou dela depois da bebida e faça um sucão daqueles. Então, normalmente no pós-ressaca, eu aqui em casa, né, principalmente, eu hoje bebo muito pouco, gente, nossa, é até raro, assim, eu lançar a mão de uma bebidinha. Mas, quando eu acabo extrapolando um pouquinho, eu sempre faço um suco, principalmente de frutas vermelhas. Tomo o meu naquezinho ali pra colocar tudo em dia. Tenho uma ótima ingesta de água e não fico com nada de ressaca. É raro ficar. E aí, normalmente, a gente conversa no grupo dos amigos lá, tá todo mundo de ressaca, né? Aí eu mando as receitinhas pra todo mundo fazer lá. Então, isso com certeza contribui muito aí, tá? Dúvidas, gente, que vocês ficaram até aqui sobre a bebida alcoólica, sobre os procedimentos estéticos, sobre o que isso pode interferir aí pra vocês? Deixa eu colocar na nossa... Se vocês mandaram alguma coisa por aqui. Buenas! Temos esse conteúdo completo para vocês dentro do Fórmula lá. A ideia é de trazer os cafés, né, sempre para aumentar o nível de consciência de vocês em relação à estética integrativa, abordagem mais inteligente aí com as pacientes de vocês, para que vocês estejam cuidando de todos os detalhes, né? Não é só perguntar se ela usa bebida alcoólica, é realmente saber o que fazer a partir dali com aquela informação que ela te deu e saber controlar tudo isso também, tá? Para repetir sobre o NAC, colocaram aqui na caixinha. Então, vamos lá, gente. Deixa eu falar sobre o NAC para vocês aqui de novo, tá? NAC, N-acetilcisteína. Ele é o precursor da nossa glutationa. A glutationa é o nosso antioxidante mais potente no organismo, certo? Você tanto pode fazer a indicação desse nutricosmético para sua paciente, quanto fazer aí a combinação, né, de alimentos que tenham a presença de glutationa, as principais fontes de glutationa que eu coloquei para vocês aqui: abacate, melancia, morango, laranja, melão, pêssego, cenoura, espinafre, certo? Buenas. Também todos os episódios vocês podem assistir aí do Café da Sabidona. Se vocês perderam alguma informação, querem entrar lá para anotar de novo, assistir de novo, né? Eles ficam disponíveis primeiro para todas as alunas do curso Fórmula Home Care. Depois eles sobem aí para as principais plataformas como o YouTube e também pelo Spotify, para que vocês possam assistir ou escutar de onde vocês estiverem, tá bom? Os cafés acontecem toda segunda-feira às 7h30 da manhã. Já estamos no nosso episódio 12 e eu acho que isso é o grande resultado da constância, né? Muitas de vocês me perguntam que não conseguem fazer alguma coisa, não conseguem dar continuidade. Eu vou dizer pra vocês, é um desafio. Quando eu aceitei fazer o Café das Sabidonas, eu me desafiei. Porque é um desafio estar com vocês aqui todos os dias às 7h30 da manhã com um assunto novo. Pensem, já foram 12 temas aí diferentes, né, abordados aqui com vocês. E o episódio 12 é o resultado de uma constância. Então, daqui a pouco vamos estar aí no episódio 20, no episódio 30, no episódio 50, e isso vai ser o resultado da constância. Então, quando vocês pensarem em qualquer coisa, e eu recebo muito isso pelo meu direct ou pela caixinha ali, que não estão conseguindo resultado em tal coisa, mas e a constância como está? Não é postar uma vez e nunca mais postar, é postar sempre, é ficar sem... Fale, Silvinho. Hã? Eu falei todos os dias. Não, gente, toda segunda-feira às 7h30, tá? Eu falei todos os dias, não, toda segunda-feira às 7h30. Então não é fazer uma vez que outra, é fazer sempre até que de fato você tenha bons resultados aí, tá? Grazi, tem que pedir para elas ficarem quantos dias sem beber no pós? No mínimo até o processo cicatricial completo do procedimento que você está fazendo. Então vai depender. Tem, por exemplo, se é uma limpeza de pele, 72 horas, mais ou menos. Se é um microagulhamento, né, a gente já vai precisar de uns 10, 15 dias. Se são procedimentos aí mais complexos, a gente precisa de até 20, 30 dias, mais ou menos. Então, depende. E outra, depende da quantidade.
né? Daqui a pouco a paciente, quer beber uma tacinha de um dedinho ali, né, de espumante ou de um vinhozinho, que é mais tranquilo, aí tudo bem, não tem problema. Existe até um certo grau de benefício quando é ingerido a quantidade menor ali, certo? Mas tudo deve ser avaliado, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí em mais esse dia de hoje, que seja uma semana abençoada, iluminada, que os bons anjos abençoem cada uma de vocês, o negócio de vocês, a família de vocês, que todas as portas aí se abram para que vocês possam estar cada vez mais próximas dos sonhos e das realizações de vocês, tá bom? O trabalho recompensa sempre. Então bora trabalhar, que essa semana seja incrível aí. Beijo, amo vocês e até a próxima.